Neste vídeo vocês conhecerão um pouco sobre a história e trajetória de um grande homem, que tenho grande orgulho de ter como meu avô. Ele nasceu no dia 30 de março de 1944, no interior de Santa Catarina, em uma cidade chamada Bom Retiro. Era uma colônia alemã. Sua família era adventista de algumas gerações. Seu pai, caminhoneiro, tinha alguns caminhões e sua mãe era dona de casa. Tinha 8 irmãos, uma família bem grande. Certo dia, ele teve o sonho de sair Brasil afora para estudar. De meus pais, eu jamais ouvi meus pais alterarem a voz por falta de paciência. Vivia numa fazendinha nas encostas de uma montanha, distante 5 quilômetros da escolinha adventista, que era junto ao templo. Ia sempre a cavalo ou a pé, no pôneizinho que meu pai me deu quando eu entrei na escolinha com 7 anos de idade. Éramos 9 irmãos, sendo eu o mais velho, tinha que responder muitas vezes pelos comportamentos de meus irmãos menores. A professora era tratada com dignidade e muita honra. Quando ela entrava na sala de aula, todos os alunos ficavam de pé, em absoluto silêncio. Na família, todos os filhos tinham tarefas compatíveis com a idade de cada um. Aos 10 anos, nós já éramos levados a aprender a lidar com plantas na lavoura e lidar com cavalos e com gado. Éramos ensinados a ocupar cargos na lavoura, como já disse, e aprender a ser completamente útil. Os brinquedos nossos eram construídos por nós mesmos, em madeira. Sua maior inspiração e exemplo era seu pai, que era caminhoneiro e tinha alguns caminhões. Seu sonho, então, era tornar-se, como seu pai, um caminhoneiro. Em sua adolescência, pediu aos seus pais para deixá-lo ir estudar em um dos colégios adventistas. Ficou 3 anos trabalhando na lavoura, cuidando dos cavalos e dos gados. Aos 14 anos, seu pai finalmente atendeu seu pedido e levou-o para estudar em um colégio adventista. Em 1962, se formou no ginasial, aos 17 anos, no Colégio de Campinas, Hortolândia e Aspe. Ele foi estudar em outro colégio adventista em São Paulo e no último ano em Brasília. Lá, descobriu a grande oportunidade de seguir a carreira de oficial aviador, que logo se tornou o maior sonho de sua vida. O concurso da Academia da Força Aérea era muito concorrido, muito difícil. Mas, por ter estudado em bons colégios, fez o vestibular e teve uma boa classificação. No final de 1969, eu fui transferido para São Paulo e lá voltei a frequentar a casa de um amigo espetacular, que foi meu colega no colégio em São Paulo, Roberto Sutherland. Lá conheci a sua irmã, Sueli Branca, com 2 filhinhas, a Berenice, com 4 anos, e a Sônia, com 2 anos. Sem a presença do pai, pastor Eloy Valauer, pois faleceu num acidente de trânsito, quando a Sônia tinha somente 37 dias. A Sueli, além de ser muito bela, era e é lindíssima por dentro. Eu tinha certeza disso ao observar suas atitudes como mãe, como filha e irmã. Eu pensava, é assim que desejo uma mãe para meus filhos. Que mãe fantástica! Sempre que visitava a família Sutherland, eu brincava com a menina Berenice e ela cantava e dançava para mim. E eu ficava encantado. O Natal se aproximava e fiquei sabendo pela irmã da Sueli, Marion, na minha versão ela era nossa Cupido,
E a Sueli, um dia, ela me contou que a Sueli perguntou para a Berenice: o que você gostaria de ganhar de Natal? Ela respondeu: eu quero um pai. O maior impacto foi meu casamento com a Sueli Branca, a moça mais virtuosa que eu conheci. Me tornar pai da Berenice e da Sônia. O nascimento do nosso filho Günther, o nascimento do nosso filho Dieter e o nascimento do nosso filho caçula, o Klaus. O presente maior que Deus nos deu depois disso foi mais 3 filhos, Guilherme, Benício e Osivaldo, gerados em nosso coração. E vários livramentos da morte na minha vida de aviador.